estamos a falar sobre o evangelismo. Foi o Departamento de Evangelismo e Ministério Pessoal aqui da Igreja de Canelas que me pediu para falar sobre este assunto. Eu penso que foi uma ideia que o Ricardo teve já há algum tempo atrás, não sei se partiu exatamente dele, mas eu acredito que partiu de Deus e que Deus realmente deseja que nós falemos sobre isto. Eu tenho esta formação preparada com este tema: a alegria de Deus, como levar pessoas a Jesus. Sabem que a minha esposa não gosta quando eu escrevo coisas a vermelho, ponho coisas assim a vermelho nas apresentações, mas para mim o vermelho nas letras, quando falo sobre Deus, tem um significado especial. Lembrem-se que há Bíblias, hoje em dia há Bíblias que as palavras de Jesus estão a vermelho, que é para chamar a atenção, não é? Mas não é só para chamar a atenção, é que o evangelismo para mim tem a ver com algo que nasceu no coração de Deus, o Evangelho, as boas notícias da salvação, a graça que nós temos em Cristo. E não há evangelismo, não houve no coração de Deus, nem há no nosso coração sem sacrifício, sem o sangue de Jesus. Para nos salvar, Jesus teve de fazer um sacrifício. E se nós queremos ajudar outros e salvar outros, nós temos de estar dispostos a dar também o nosso sangue, se for necessário. Amém? Temos de estar dispostos a dar o nosso esforço. E o tema que eu quero falar convosco esta noite é sobre a oração. O tema é: orei por ti, como orar pelas pessoas que queremos levar a Jesus. Será que a oração é importante no evangelismo? O que é que vocês acham? É importante ou não? O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Portanto, devemos orar sempre, em tudo o que fazemos. Será que no evangelismo a oração tem uma importância especial? O que é que vocês acham? Tem ou não tem? Quem é que foi o maior evangelista de todos os séculos? Quem é que foi? Jesus Cristo. É verdade, há pessoas, eu vi aqui João Batista, há pessoas que dizem às vezes: João Batista, sim, realmente foi um grande evangelista. E outros, não é? Outro, Paulo, maravilhoso. Mas não houve um maior evangelista do que Jesus. E reparem que está escrito acerca de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus foi evangelista, sim ou não? Sim, Jesus veio evangelizar. Era um evangelista, ok? Os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Diz Lucas capítulo 4, verso 18. E o verso 19 diz: para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta era a missão de Jesus: trazer a liberdade através do Evangelho. Ele era o Evangelho, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, o derramamento do Espírito Santo, a transformação que Ele opera em nós. Isto é o Evangelho. E Ele veio para proclamar essas boas novas. E como é que nós podemos dizer que estamos a seguir a Jesus se nós não estivermos a proclamar o Evangelho? O que é um cristão? Não é um seguidor de Cristo? Então, se Jesus foi um evangelista, se Jesus proclamou o Evangelho, uma pessoa que é realmente cristã... jovens, ouçam bem o que eu vos vou dizer. Eu sei que isto vocês podem achar bom. Isto é uma conversa para os adultos. Mas vocês, a maior parte de vocês já estão batizados. Vocês batizaram-se porquê? Para serem parte de uma igreja? Porque os vossos amigos se batizaram? Ou porque amam Jesus e querem segui-lo? Se amam Jesus e querem segui-lo, isto é para vocês. Ouçam bem, é para vocês. E quanto mais viverem a mensagem que eu vou partilhar esta noite, mais a vossa fé vai crescer e a vossa experiência cristã. Como é que Jesus fazia o que Ele fazia? Como é que Ele proclamou o Evangelho? Como é que Ele tinha poder para curar os leprosos, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demónios? Como é que Ele tinha esse poder? Jesus esvaziou-se da sua divindade, portanto não me venham dizer era porque Ele era Deus. Sim, é verdade que as obras de Jesus testificaram da sua messianidade, certo? Mas Ele não as fez com o seu poder divino. Ele não as fez sem a dependência do Pai. E como é que Ele recebia poder para fazer o que Ele fazia? Veja, Marcos capítulo 1, verso 35. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E os evangelhos estão cheios de citações que nos mostram que Jesus era um homem de oração, o maior homem de oração que já existiu. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, verso 12. Se vocês lerem Lucas capítulo 6,
vocês vão ver que Jesus passou a noite em oração porque ele queria escolher os seus 12 discípulos, que se tornariam depois os apóstolos. E Jesus depois teria também a oportunidade de pregar para uma grande multidão, o famoso Sermão da Montanha, e para ter poder para um dia desses, Jesus passou a noite inteira em oração. Estão a ver, às vezes nós temos grandes compromissos, seja na obra de Deus, seja na nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal devia ser a obra de Deus. Mesmo os exames na escola, os nossos trabalhos, sejamos o que sejamos, carpinteiros, sejamos o que sejamos, amanhã vamos falar sobre isso. Devia ser a obra de Deus. Mas reparem, nós às vezes temos grandes desafios e oramos de manhã 5 minutos e dizemos: Senhor, ajuda-me, porque eu hoje preciso mesmo de Ti. Jesus passou a noite inteira em oração. Ele tinha um grande desafio naquele dia, por isso ele passou a noite inteira em oração. Pelo menos 1 hora nós devíamos passar em oração, para que Deus nos prepare para o que nós temos pela frente. Reparem, Lucas 5, verso 15. O que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Vejam, a fama de Jesus espalhou-se. Ele agora era tentado, se calhar, a trabalhar mais e orar menos. Jesus nunca deixou de trabalhar, mas Jesus também nunca deixou de orar. Reparem o que diz o verso a seguir, Lucas 5, verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quanto mais crescia a sua popularidade, quanto mais gente vinha ouvi-lo, mais Jesus se retirava e mais Jesus orava. E agora vejam o comentário de Ellen White no livro Parábolas de Jesus. Podem ler em vossas casas. Parábolas de Jesus 139. Ellen White diz assim: não para si mesmo, mas para os outros, ele viveu e pensou e orou. Esta é a grande questão. É que as orações de Jesus eram diferentes das nossas. Se nós pusermos a mão na consciência, nós vamos ver que grande parte do tempo que nós passamos em oração, nós passamos por causa de nós, dos nossos estudos, ou do nosso trabalho, ou da nossa família, ou dos nossos problemas. Mas Jesus passava tempo em oração, a buscar o poder do Pai para que estivesse cheio do Espírito Santo, sim, sem dúvida, mas para dar aos outros. Jesus passava muito tempo em oração pelos seus discípulos. Jesus passava muito tempo em oração pelas pessoas com quem ele lidava diariamente, para ter poder, para trazer a salvação e o Evangelho àqueles que estavam ao seu alcance. Agora reparem, e à humanidade inteira, agora reparem, isto é uma citação que quase em todos os capítulos desta formação vocês vão ler, que eu gostava que ficasse bem gravada na vossa mente. Vejam, Ellen White escreveu, e temos estas palavras no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 207, gravem estas palavras no vosso coração. Ouçam bem. Aqueles que querem ser vencedores, Jesus prometeu no Apocalipse, ao que vencer, dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, não é? Como eu venci, me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem não vencer não vai para o céu. Irmão, acorda, se não venceres o teu eu, se não venceres o pecado, se não venceres Satanás com a graça e o poder de Cristo, não vais para o céu. Certo? Então, se queres ser vencedor e queres estar no céu, os que querem ser vencedores devem ser atraídos para fora de si próprios. E a única coisa que realizará esta grande obra é tornarem-se intensamente interessados na salvação de outros. Intensamente interessados na salvação de outros. Jesus, que não tinha pecado, não pensava nele, pensava nos outros. Não para si mesmo, mas para os outros. Ele viveu e pensou e orou. Então as nossas orações, se somos cristãos, devem ter um grande interesse, devem ter um interesse intenso na salvação dos outros. Nós devemos pedir o Espírito Santo, devemos pedir a graça de Deus, o poder de Deus todos os dias de manhã, sim. Mas para quê? Só para termos uma boa nota no exame? Só para sermos os melhores profissionais da nossa área? Não, para levarmos o Evangelho aos outros. Agora reparem, Ellen White escreveu: oxalá ascenda em toda a parte a fervorosa oração de fé, dá-me almas soterradas no entulho do erro, senão eu morro. Se nós não temos almas e não estamos a trabalhar, pelo menos por uma alma,
para trazer a Cristo, o que é que nos acontece? Espiritualmente, o que é que nós estamos? Mortos. Dá-me almas. Se não têm almas, deviam pelo menos estar a fazer esta oração. Senhor, dá-me alguém, dá-me um colega na escola, dá-me um colega de trabalho, dá-me alguém para eu falar de Ti. Eu sei que eu não tenho poder nenhum, mas Tu tens poder. Tu tens poder. Dá-me alguém, senão eu morro. O que é que aconteceu no primeiro século? O que é que aconteceu quando Jesus instituiu a sua igreja? Jesus mandou os discípulos pregar em todo o mundo, mas em Lucas 24, verso 49, antes de ascender ao céu, ele diz: eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito Santo desceu, diz Atos capítulo 1, verso 8, ainda outra promessa que Jesus fez antes da sua ascensão: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E o que a Bíblia diz é que os discípulos foram fiéis, eles ficaram em Jerusalém, eles oraram, juntaram-se no cenáculo, cerca de 120 pessoas, e todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 1, verso 14. E o Espírito Santo desceu ou não desceu? Atos capítulo 2, desceu. Eles falaram em outras línguas. Depois veio a perseguição, ano 34 da nossa era, quando apedrejaram Estevão, veio a grande perseguição à igreja, eles espalharam-se por aquelas terras todas, começaram a pensar e a perceber que Deus queria que eles fossem às nações, não ficassem só em Jerusalém. E o que é que aconteceu depois? Reparem, poucos anos depois, algumas décadas depois, o apóstolo Paulo, quando escrever aos Colossenses capítulo 1, verso 23, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Reparem, foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E poucas dezenas de anos depois, Paulo dizia: o Evangelho já foi pregado a toda a criatura. Jesus vai voltar porque o Evangelho já foi pregado a toda a criatura. Nós sabemos hoje que não tinha sido pregado em todas as nações, mas no mundo conhecido ele estava praticamente pregado. No Império Romano já quase toda a gente tinha ouvido falar de Jesus. Então o apóstolo Paulo pôde escrever isto aos Colossenses, porque o poder do Espírito Santo era aos milhares de pessoas. No primeiro dia, 3.000 pessoas. Poucos dias depois, com a cura do paralítico que estava à porta do templo, 5.000 pessoas. As coisas cresciam assim, maravilhosamente, nos lares, nas casas, nos pequenos grupos. O Evangelho explodia. 2.000 anos depois, estamos aqui nós. E sabemos, nós, adventistas do sétimo dia, que Jesus disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós sabemos, Apocalipse 14, versos 6 e 7, que o Evangelho eterno, a mensagem dos 3 anos, deve ir a todo o mundo. E é quando essa mensagem for a todo o mundo, toda a gente for provada com a questão do sinal de Deus, do selo de Deus e a marca da besta, então, quando toda a gente ouvir o Evangelho, toda a gente ouvir a verdade restaurada que Deus nos deu a responsabilidade de pregar, o que é que acontece? Jesus volta. Quando o Evangelho eterno for pregado em todo o mundo, Jesus volta. Será que nós vamos conseguir agora, porque temos mais meios, temos a internet, temos os satélites, a igreja agora tem muitas coisas interessantes e diferentes, não é? Mas reparem nestes dados que são bastante desafiadores. Reparem. Isto é por alto, ok? Por alto. Existem cerca de 5 bilhões de não cristãos no mundo. Sabem quantos bilhões de cristãos é que há, não é? Somos 2 bilhões de cristãos para 5 bilhões de não cristãos. Agora reparem. 9.000 religiões não cristãs. 500 a 750 milhões de pessoas no mundo não creem em Deus. 950 milhões estão secularizados. Mas, gente, nós agora temos os satélites, fazemos as grandes campanhas de evangelização. Aqui há umas dezenas de anos atrás eram as nets, não é? Pronto, agora com os satélites é que vai a todo mundo, milhares de pessoas vão se converter e Jesus vai voltar. Agora temos a internet, não é? Agora temos a internet.
E lá está. Somos já 18 milhões, graças a Deus. Os adventistas da dia são 18 milhões. Mas os habitantes do planeta, quantos é que são? 7 mil milhões, ou 7 milhões. Em 2045, se Jesus não voltar antes, eu creio profundamente que é bem possível que nós cheguemos lá, mas se em 2045 estivermos cá, as previsões é que haja 9 mil milhões de pessoas na Terra. Mesmo que a Igreja Adventista cresça ao ritmo ao qual está a crescer, como é que nós vamos pregar a mensagem do Evangelho Eterno, a mensagem dos Três Anjos a todo o mundo? Até aos países onde ainda não pode entrar o cristianismo, porque é proibido falar o nome de Jesus. Como? Será que não precisamos do poder de Deus? Será que os discípulos no primeiro século precisavam do Espírito Santo porque não tinham internet e porque não tinham pessoas que falavam outras línguas e nós agora já não precisamos? E como é que o poder do Espírito Santo é derramado sobre a Igreja? Como é que é? Como é que podemos receber o poder de Deus para evangelizar? Ellen White escreveu, na Ciência do Bom Viver, página 509, não apreciamos como devíamos o poder e a eficácia da oração. A oração e a fé, a oração e a fé farão o que nenhum poder na Terra conseguirá realizar. Nem a internet, nem os satélites, irmãos, nem a nossa obra das publicações, que é excelente. Nós precisamos ter vídeos no YouTube, precisamos ter campanhas de evangelização, mega campanhas, nós precisamos das publicações, nós precisamos de todos os métodos, nós precisamos dos seminários de saúde para a comunidade, nós precisamos de todos os métodos, mas nada funciona se nós estivermos unidos a Deus através da oração e da fé e da sua palavra. Amém? Amém. Então acham que a oração é importante no evangelismo? É importante, não é? Só isso é que nos vai conceder o poder para cumprirmos a missão. Então nós vamos falar sobre alguns pontos importantes e vamos ver na Bíblia, nós dissemos que o maior evangelista de todos os tempos é Jesus e que é um exemplo de Jesus que nós temos seguido. Se somos cristãos, temos de seguir o exemplo de Jesus. Portanto, eu vou pedir ao Vasco que venha aqui à frente, traga a sua Bíblia e possa ler 1 Timóteo 2, 1 a 4. Vasco, vais ser o leitor desta primeira parte. Tem várias partes da nossa formação, vários passos importantes. Podes chegar para aqui para o meu lado, para aqui para o meu lado. Mas é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4. O primeiro ponto é como é que nós oramos para aqueles que nós queremos trazer a Jesus. Primeiro ponto, precisamos de orar com a certeza de que vamos ser ouvidos. Lembram-se quando Jesus... Fica aí, já tens a ver no sítio certo? Ok, quando eu disser tu lês. Lembram-se quando Jesus ressuscitou Lázaro? Lembram-se da oração que ele fez? Qual foi a oração que ele fez? Ele olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E qual foi a frase que ele disse a seguir? Eu bem sei que tu sempre me ouves. Esta era a convicção pessoal de Jesus, profunda. Jesus sabia que o Pai sempre o ouvia. E quando nós oramos em nome de Jesus, de acordo com o caráter e a vontade de Jesus, nós devemos confiar que Deus sempre nos ouve. E sobretudo quando oramos pelas almas. Repara, vamos lá. Vasco, estamos a seguir o exemplo de Jesus na conquista de almas. O exemplo de Jesus é ser um homem de oração e, para quem é mulher, uma mulher de oração. Devemos orar por aqueles que nós queremos conquistar para Cristo. Qual é a primeira certeza que nós temos de ter nas nossas orações? É que Deus quer ouvir essas orações. Temos de orar com a certeza de que vamos ser ouvidos e que Deus está mais desejoso de salvar as pessoas por quem nós oramos do que nós próprios. Força, 1 Timóteo 2, 1 a 4. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que quantos sejam salvos? Todos sejam salvos. E então o que é que ele diz para fazer? Antes de tudo, em primeiro lugar, o que é que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo a fazer? Façam súplicas.
orações e intercessões. Súplicas, orações, intercessões. És o leitor de serviço desta parte, agora vais ler Salmo 145, 18 e 19. Salmos, vamos abrir a Bíblia. Salmos, eu também vou abrir a Bíblia. Este texto, na realidade, eu coloquei nesta formação hoje. Vocês podem pensar que não tem muito a ver, mas tem. Salmos 145, versos 18 e 19. O Vasco vai ler. Vamos acompanhar Salmos 145, 18 e 19. Vamos abrir as Bíblias e o Vasco vai ler. Força! Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Vejam a maravilha que é esta promessa. Hein? Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Coisa maravilhosa. Esta promessa dá-me tanto ânimo, tanta alegria. Diz que Deus vai cumprir os desejos daqueles que o temem. Vocês podem dizer, não, isso, Deus não quer cumprir os nossos desejos. Vamos ver outro texto. Não está aqui, mas está. Eu agora leio este. Tu vais ler os outros que estão ali no ecrã, mas eu vou-vos ler. Um que está em Salmo 37, ok? Salmo 37, verso 4. Diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então, Deus vai cumprir os desejos do coração daqueles que se deleitam nele, sim ou não? Sim? Mais, vamos a Salmo 10, verso 17. Salmos 10, verso 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Deus quer cumprir os desejos que Ele põe no nosso coração, sim ou não? Repararam em como eu disse todas estas frases? Os desejos daqueles que o temem, Deus cumprirá o desejo daqueles que o temem, Deus cumprirá o desejo daqueles que se deleitam nele, e Deus cumprirá o desejo dos mansos, os desejos que Deus colocou no nosso coração. O que é que isto tem a ver com a oração pelas almas? Querido irmão, ouve bem. Agora, se tu tens no teu coração o desejo de orar por um amigo da escola, por um amigo do trabalho, se tu tens no teu coração o desejo de orar por uma mãe, por um pai, por um filho, por um tio, por um avô, que ainda não conhece Jesus, quem é que achas que pôs esse desejo no teu coração? Jesus. Então, achas, na realidade, quem é que está mais desejoso de salvar essa pessoa? És tu ou aquele que morreu por ela e que verteu o seu sangue na cruz do Calvário? Então, quando tu oras, tu não podes dizer, Senhor, tu lá se consegues fazer alguma coisa ali por aquela pessoa. Não é assim. Nós não dizemos estas palavras, mas às vezes a nossa atitude na oração é como se é um bocado tentativa e erro. Vamos lá ver se Deus salva este, eu oro por ele, depois vamos lá ver o que é que acontece. Meu querido amigo, temos de orar com a certeza que Deus nos ouve e que se há uma oração que Deus quer atender é esta oração. Amém? Amém? 1 João capítulo 5, 14 e 16. Nós não vamos ler os textos todos, mas vamos ler alguns. 1 João capítulo 5, versos 14 e 16. Força abaixo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Podes ler o verso 16 também. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Ora, esta passagem é importante. Fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. É a melhor maneira de interpretarmos esta passagem, é com outras passagens da Bíblia. Pecado que é para a morte. Qual é o pecado do qual não pode haver perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado da pessoa que resiste e que não quer saber. Nós perdemos muito por andarmos à procura de fruta verde. Quando há fruta madura, pronta a apanhar, alguma já está quase a cair, e nós deixamos-la cair e não a apanhamos. Nós não precisamos de ir converter à força pessoas que não querem saber de Deus, não querem nada com Deus, tiveram a oportunidade, não querem. E nós queremos encontrar novas maneiras de evangelizar aqueles que não querem ser evangelizados. Meus queridos amigos, ouçam, Deus não obriga ninguém. Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Obviamente nós não devemos entrar a matar, não é? Tens de acreditar, não é assim? Claro que não, de maneira nenhuma. É o evangelismo a sério. O evangelismo do amor, da amizade, do carinho. Mas
meus queridos? Porque não trabalhar com aqueles que querem? Há pessoas que querem, há pessoas que precisam, há pessoas que querem. Mas dizem, não, mas tu já és um velhote, estás no lar, para que é que eu vou estudar a Bíblia contigo? Para Deus não é importante? O velhote está no lar não é importante para Deus? Tu ainda és muito pequenino, ainda és uma criança e não me podes batizar, para que é que eu vou estudar a Bíblia contigo? Para Deus não é importante a criança? Todos são importantes. Se calhar aquela pessoa que lá na tua consciência lá começas a ouvir a vozinha, se calhar é aquela pessoa, aquela um bocado chata, aquela que não tem muitos amigos, aquela que não dá muito prazer visitar, se calhar é essa pessoa que Deus quer que tu trabalhes por ela. Porque para Deus todos são importantes. E se tu és uma pessoa que teme a Deus, Deus cumprirá o desejo dos que o temem. Se tu temes a Deus, e o temor a Deus é guardar os seus mandamentos são o amor, tens de dizer, Senhor, dá-me amor por esta alma. Não é? Dito isto, não quer dizer que Deus não vos use para converter o Presidente da República. Mas comecem por aqueles que estão mais perto. Ok? Vamos orar para estas pessoas que estão na sala. Muito obrigado, Vasco. Muito obrigado. Podes voltar. Marcos 11:24. Vocês podem ler em vossas cartas. Anotem o texto. Jesus disse: tu depois, quando pedirdes orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Ellen White, no livro Prayer, ou também no livro do Ministério da Reportagem, página 108, diz: acompanhado pelo poder da persuasão, pelo poder da oração, pelo poder do amor de Deus, o trabalho do evangelista. Agora vocês dizem, ok, lá está o pastor, com aqueles sonhos todos do evangelismo, agora vem-nos aqui mostrar citações de evangelistas, isto não tem nada a ver connosco, nós somos apenas pobrezinhos membros de igreja, agora evangelistas. Jesus era o quê? Jesus veio para, o Espírito do Senhor agiu para evangelizar. Nós somos o quê? Evangelistas. Somos cristãos, seguidores de Cristo, temos de ser o quê? Evangelistas. Eu espero que a irmã White um dia no céu não se zangue comigo, ok? Mas eu vou traduzir aqui de uma maneira diferente, ok? O trabalho do cristão, posso pôr aqui cristão? Do cristão que ama a Jesus, chega a Cristo e que se torna um ganhador de almas, não poderá ser sem frutos. Pensem, esta parte é que me interessa agora, pensem no interesse que o Pai e o Filho têm neste trabalho. O seu poder deve tornar-se o poder deles. Acham que Deus quer dar-nos o seu poder para nós conquistarmos almas, sim ou não? Sim. Pedir, crer, receber. Primeiros escritos, página 115. Há demasiado escarnecer do Senhor. Muita oração que não é oração. E que cansa os anjos. Vejam, há orações que cansam os anjos. Começando nós aquelas orações rotineiras, né? Senhor, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um dia, obrigado. Não sei, estão cansados, desagradam a Deus, muita petição vã e sem significado. Primeiro, precisamos sentir a necessidade e então pedir a Deus exatamente o que necessitamos. Queres converter uma alma? Ou queres que Deus te use para converter uma alma? Pede isso a Deus, não estejas com ele, não inventes orações muito floreadas, muito bonitas. Pede a Deus. Sente a tua necessidade, Senhor, eu não consigo salvar ninguém, não consigo converter esta alma, eu não tenho as palavras certas, dá-me as palavras. Dá-me amor, dá-me amizade, dá-me o carinho. Usa-me, Senhor. Converte este coração, Senhor. Eu quero que tu o convertas, eu quero vê-lo no céu um dia. Ajuda-me, usa-me. Exatamente o que necessitamos, crendo que Ele nos dá, já mesmo quando estamos pedindo, e então a nossa fé crescerá. Todos serão edificados. O fraco será fortalecido, desanimado e desalentado é levado a olhar para cima e crer que Deus é o galardador de todo o que diligentemente o busca. Devemos acreditar nas promessas da Bíblia. Isaías 65, verso 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Irmãos, vocês já viram o que é se cada oração que nós fizéssemos, imbuídos do Espírito de Cristo? O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar no Espírito Santo. Imbuídos do Espírito de Cristo, cheios do Espírito de Jesus, do amor pelas almas, do amor supremo a Deus e do amor ao nosso próximo como a nós mesmos.
Orando assim com estes princípios no coração, em nome de Cristo, porque tudo o que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, não é a promessa que Jesus nos deu. Imaginem se todas as orações que nós fizéssemos com esta fé. Dizer, Senhor, obrigado, porque eu sei que enquanto eu estou a orar, tu já respondes. É assim que o Espírito de Profecia e a Bíblia dizem que nós devemos orar. Para que é que nós vamos orar se nós não sabemos se Deus vai ouvir ou não? Não quer dizer que Deus vai fazer exatamente tudo como nós pedimos, não, claro que não, nós sabemos que não, porque não seria bom para nós. Mas Jesus, na maneira como Ele nos encoraja a orar, Ele ajuda-nos a ter sentimentos de confiança. Não é sentimentos de dúvida, é sentimentos de confiança, sentimentos de alegria, de gozo. Saber que o nosso Pai que está nos céus cuida de nós, conhece as nossas necessidades, quer atendê-las, quer abençoar-nos ainda antes de nós pedirmos. E se nós queremos salvar almas para Jesus, Jesus quer ainda muito mais que nós, cheios do seu Espírito, salvemos almas para o seu reino. Segundo princípio, vou chamar aqui o Pedro. Pedro, vem cá, Pedro. Pedro é sempre uma boa vítima. Vem cá, Pedro. Pedro. Segundo princípio. Quando nós oramos, seguimos o exemplo de Jesus para conquistar almas. Devemos orar por cada pessoa a cada dia. Cristo ama cada pessoa como se não houvesse outra e intercede por nós todos os dias. Todos os dias. Como é que nós sabemos isso? Hebreus 7:25. Ele está sempre a interceder por nós. Ok? Sempre. Todos os dias, a toda a hora. Nós não podemos estar sempre a orar por uma alma, mas podemos orar muito mais do que temos orado pelas almas que queremos levar a Cristo. E devemos orar pelo nome e orar individualmente, especificamente. Lucas 22, versos 31 e 32. Olha, não foi de propósito, mas por acaso também vais ler sobre um Pedro, ok? Força, Pedro. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, confirma os teus irmãos. Muito obrigado. Eu orei por ti. Eu roguei por ti. Eu roguei por ti, Pedro. Simão, Simão. Roguei por ti. Jesus disse, olha, eu estive a orar, Pedro, pelos meus discípulos, eu sei que Deus te vai proteger. Não. Eu roguei por ti. Eu roguei. Ainda é mais forte do que apenas a expressão orar, não é? Eu roguei. Eu supliquei. Eu lutei por ti, Pedro. Eu orei por ti. Nós devemos orar especificamente. Senhor, é por aquele. Eu quero ajuda, toca-o e usa-me para o tocares. Todos os dias. Gálatas 2, verso 20, nós sabemos de cor, não é? Toda a gente sabe de cor este texto. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. O qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Esta era a fé do apóstolo Paulo. Quer dizer que Deus deu-nos em Jesus um Salvador pessoal. Quer dizer que Jesus morreu por cada um como se não houvesse outro. Lucas capítulo 15, verso 10. Força, Pedro. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Por quem? Um pecador que se arrepende. Por um. Por cada um, Deus faz uma festa no céu com os seus anjos. Por cada um que se arrepende. Se tu conseguires salvar uma alma, vamos supor que a tua vida é um desastre completo aos olhos do mundo. Não conseguiste acabar a secundária, não consegues tirar o teu curso, estás no desemprego, a tua casa tem problemas nos esgotos e na sanita, sei lá, qualquer coisa assim. Parece que tudo está ao contrário na tua vida. Mas tu amas a Jesus, tu queres ir para o céu, se tu lutas e oras por uma alma e essa alma se salva, será que a tua vida foi um fracasso? Se tu aceitaste Jesus na tua vida e tens a vida eterna e conquistaste uma alma para a eternidade, achas que a tua vida foi um fracasso? Aos olhos do mundo, pode ter sido um fracasso. Porque não tens um grande curso, não tens uma grande casa, não tens um grande carro. Mas quando Jesus voltar, o que é que vocês acham que nós vamos dizer? Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Aqui estou eu com o carro gigante que tu me deste. Acham que é isso que vamos dizer? Ou é dizer, aqui estou eu com os filhos que tu me deste?
filhos não só biológicos. O apóstolo Paulo é o que vai ter mais filhos. Possivelmente nunca teve um filho biológico, mas teve filhos espirituais. E vai dizer: Senhor, eis-me aqui com a multidão de filhos que tu me deste. Amém? Amém? Coisa maravilhosa. Imagina, irmão, que tu não tens um grande carro, uma grande casa para mostrar a Jesus quando ele voltar, mas assim, aqui estou eu, Senhor. Não consegui muito, mas pelo menos está aqui uma alma. Agora, se quando Jesus voltar, tu disseres assim: olha, Senhor, aqui estou eu, com os talentos que me deste, eu sei que tu eras um Senhor feroz, que vais buscar onde não é, como diz a palavra, não é? E olha, aqui estou eu. Olha que grande coisa. Aqui estás tu, egoísta. Jesus ama-te, Jesus morreu por ti, mas se a sua morte por ti, o seu sacrifício, o seu sangue não tocou o teu coração, se tu não te sentiste atraído para amar a Deus e amar o teu próximo, então a morte de Jesus por ti foi em vão. Desculpa, amigo, foi em vão. Se nós não sentimos amor por Deus, desejo de abreviar a vinda de Jesus e acabar o sofrimento, e desejo de conquistar uma alma para Jesus, será que a morte de Jesus por nós está a fazer realmente efeito? Será que nos estamos a apropriar dela? É mais fácil pregar sobre os benefícios do sol. Que também é importante. Ok. Vamos ler Filipenses 1, 3 e 4. Como é que o apóstolo Paulo vai ter estas almas todas um dia no céu? Que Deus salvou, não foi o apóstolo Paulo, foi Deus, mas através do seu ministério. Porquê? Filipenses 1, 3 e 4. Força. Dou graças ao Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por... Fazendo sempre com quê? Alegria. A gente às vezes vai orar, ora nós, agora é o sacrifício da oração. Senhor, ver se me lembro de tudo que eu quero orar e ver se eu não adormeço. Lá estou eu a pensar. Como é que eu estou a pensar nisto? Orar minimamente para estas coisas. Também me acontece, eu também sou humano, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Jesus e o seu Espírito querem nos dar mais do que nós temos querido receber. Com alegria. Que bênção! Orar pelos outros e não estar só preocupado com os meus problemas. Com alegria, Senhor, ajuda esta alma e estas almas. Oração por vós e todas as minhas súplicas. Muito obrigado. Irmão, podes sentar. Foi uma alegria ter pedido. Ok. Vamos avançar. Mais. Terceiro princípio. Orar pelo perdão em nome de Cristo. Jesus ensina-nos a perdoar e a procurar o perdão. Lucas 23, verso 34, vocês conhecem bem. Vou pedir ao David. David, vem cá, frente. Vem cá, David. Traz uma Bíblia. Anda lá, alma. Vá lá, mestre. Vamos ler Lucas 23, 34. Vocês conhecem bem este texto. É talvez o texto bíblico sobre o perdão mais forte. Ok? Mais forte. Lucas, capítulo 23, verso 34. Eu vou pedir ao David que possa ler. Excelente, David. Força, amigo. Lucas 23, verso 34. O que é que aconteceu exatamente no momento em que cravaram Jesus na cruz e ergueram a cruz do Calvário, causando uma dor excruciante ao Filho de Deus? O que é que Jesus exclamou? E dizia Jesus: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Muito bem, vamos esperar por aí. Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. Que oração maravilhosa. Agora nós podemos pensar assim. Jesus está sempre a interceder por nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele, na realidade, é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único que pode perdoar pecados, certo? Foi-lhe dado todo o juízo. Só Ele é que pode perdoar pecados. Ok? Então, se nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados, é a Jesus que nós recorremos. Mas se eu tenho um amigo meu por quem eu estou a orar, eu quero levá-lo a Jesus, eu quero que Deus intervenha na sua vida. Será que eu posso ou não posso orar e dizer: Senhor, eu não posso perdoar os seus pecados, mas Jesus verteu o seu sangue por ele, e pelos méritos de Jesus eu peço, tenha misericórdia dele. Ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que está a fazer. Ele não sabe o que está a fazer a ir às discotecas. Ele não sabe o que está a fazer quando vê filmes de violência. Ele não sabe o que está a fazer quando bebe cerveja. Ele não sabe o que está a fazer quando come coisas que lhe fazem mal à saúde. Senhor, ele não sabe o que faz. Ele não compreende o grande sacrifício que tu fizeste por ele na cruz do Calvário.
Senhor, perdoa. Acham que nós podemos fazer esta oração, sim ou não? Não quer dizer que Deus vai perdoar os seus pecados se ele não se arrepender. Os seus pecados não vão ser apagados dos registros do santuário celestial se o pecador não se arrepender. Ok? Mas será que Deus abençoa este espírito de confissão dos nossos pecados e dos pecados dos nossos irmãos e dos pecados das almas a quem nós queremos alcançar? Será que Deus abençoa este espírito, sim ou não? Daniel, capítulo 9. Não vamos ler tudo, ok? Não, este vou ler eu porque seria complicado. Tu vais ler... Para aí, Salmo 51. Ok. Eu vou ler Daniel capítulo 9. Tu vais ler Salmo 51. Reparem, vamos ler Daniel capítulo 9. Abram as vossas Bíblias. Eu vou pregar sobre Daniel capítulo 9 muito em breve na Igreja de Canelas. Amanhã não. Amanhã vamos falar sobre o evangelismo, amanhã também. Mas, quando falarmos sobre Daniel capítulo 9, nós vamos ver o seguinte. Quando Daniel estava a orar pelo povo, quando Daniel percebeu que Deus tinha dito pelo profeta Jeremias que o cativeiro ia ser 70 anos, mas Daniel teve uma visão, Daniel capítulo 8, 10 anos antes, sobre as 2200 tardes e manhãs. Daniel percebia mais ou menos que eram 2200 anos até que o santuário fosse purificado. Para ele o santuário estava em Jerusalém, o santuário estava assolado. Daniel começa a orar pelo povo. Olhem como ele ora. Olhem como ele ora. E orei, verso 4, Daniel 9, 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e temente, guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Qual foi o pecado de Daniel? Digam lá, quem é que se lembra? Qual foi o pecado de Daniel? Hã? Daniel era um pecador? De certeza que ele pecou. Mas qual é o pecado que vocês conhecem? Nós não conhecemos nada. Livro de Ezequiel. Deus escolhe alguns homens, 3 homens, para serem um exemplo. Lá no meio quem é que está? Daniel. Um exemplo de justiça. Nos tempos difíceis, quando uma nação inteira se afastou de Deus, foram cativos para a Babilónia, no meio de um antro de paganismo, ali está ele fiel. E ele ora e diz: pecamos, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Verso 6, não demos ouvidos. Verso 8, final, porque pecamos contra ti. Verso 10, não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Verso 13, lá no meio, não suplicamos à face do Senhor. Ele estava a suplicar. Mesmo assim ele identifica-se com o povo a quem ele queria que Deus salvasse. E ele ora, não suplicamos. Vejam, verso 14, final, não obedecemos à sua voz. Verso 15, final, temos pecado, temos procedido impiamente. Ora, pai, é muito importante. Podem ler muito mais. Ora, pai, muito importante. Verso 20. Estando eu ainda falando, Deus ouve-nos e Deus responde às nossas orações quando oramos com estes princípios bíblicos, não é? Ainda a falar, Deus responde-nos. Ora, pai, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Isto é lindo, irmãos. Sabem porquê? Vamos dizer porquê. Porque quando nós queremos levar uma pessoa a Jesus, queremos de coração, nós temos um amigo que nós queremos vê-lo no céu. Nós não podemos imaginar o céu sem nós estarmos lá porque amamos a Jesus e queremos ver com Ele para sempre. Não é só para egoísmo. Muitas pessoas querem ir para o céu só para viver eternamente, não é? Mas um cristão verdadeiro vai para o céu porque ama a Cristo. Então, nós não imaginamos não estar no céu porque nós amamos a Jesus e queremos vê-lo com Ele para sempre. E nós não imaginamos estar no céu sem esta pessoa. Eu gosto tanto desta pessoa. Senhor, tens de salvar esta alma. Tens de salvar. Senhor, perdoa os seus pecados. Mas eu quando eu começo a orar por outro, quando eu começo a pedir, Senhor, usa-me na vida desta pessoa, o Espírito Santo começa a tocar o meu coração e a minha consciência. E a dizer: filho, eu quero perdoá-lo, eu quero ajudá-lo, quero salvá-lo, eu quero usar-te a ti, por muito jovem que sejas, eu quero usar-te a ti para salvares este coração. Mas primeiro eu tenho de deixar fazer alguma coisa no teu coração. Porque tu sabes que há certas coisas na tua vida que não estão bem. Salmo 51, vamos lá, 9 a 13, força! 51. Esconda a tua face dos teus pecados e apaga dos meus pecados. Dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando nós
queremos levar alguém a Jesus, nós vamos sentir este desejo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabem porquê? Há muita gente que quer trazer almas, não é? Quer ir à igreja com visitas, quer levar as pessoas até mesmo ao batistério. Só não batiza porque não é pastor, mas também há pastores, eu sei, também somos tentados, gostam muito de batizar, não é? Olha aqui, cá estou eu, mais um. Olha aqui, 30 pessoas, 40, maravilhoso! E outros que gostam muito, olha, fui eu, pastor, eu é que trouxe, olha que maravilha. Sabem o que é que fizemos, não é? É adorar, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque os batismos não salvam ninguém. O número de batismos não equivale forçosamente ao número de pessoas salvas. Por isso eu gosto de batizar, louvado seja Deus cada vez que batiza uma alegria tão grande. Por isso, irmãos, eu quero, vocês tragam pessoas para eu batizar, está bem? Deem os estudos bíblicos, tragam eu batizo. 100, 1000, maravilhoso. Mas não se esqueçam, não é para nós, não é para a nossa glória. Precisamos ter um coração puro para Deus nos usar, para realmente converter pecadores. Precisamos de nós estar convertidos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires em mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação e sustém com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores dos teus caminhos e os pecadores a ti te converterão. Muito bem. Vejam, estes são os passos. Deus perdoa os meus pecados. Oramos para que Deus nos perdoe a nós primeiro, porque nós sabemos que somos pecadores. Deus cria em mim um novo coração, dá-me um desejo puro de estar contigo, de te glorificar, dá-me um amor verdadeiro, genuíno por ti, dá-me um amor genuíno pelas almas. Não me lances fora da tua presença, não retires-me o teu Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, vamos já ver isso a seguir. Precisamos do Espírito Santo. E depois, então, cheios do Espírito Santo, com o Espírito voluntário, não é para nos aplaudirem, não é porque o pastor fez uma formação e agora temos todos os dias de fazer trabalho missionário, não. Num espírito voluntário, porque eu quero esta pessoa no céu, eu quero trazer almas a Jesus, eu sei que eu preciso trabalhar pelos outros para eu próprio ser salvo e não ser egoísta. Com o espírito voluntário, então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a Deus se converterão. Quando seguimos estes passos, a coisa vai acontecer. Amém? Muito obrigado. David, podes voltar. Olha que engraçado. David, foi David que escreveu estas palavras. Não foi propósito, louvado seja Deus. Ok, vamos continuar. A Pai diz a Noé, há grande necessidade da influência do Espírito Santo em nosso meio. É preciso realizar um trabalho individual a fim de abrandar os corações obstinados. É necessário haver um profundo esquadrinhar do coração que resulte na confissão dos pecados. Se nós queremos salvar alguém, o que é que nós precisamos fazer? Temos que confessar os nossos pecados. Agora reparem o que ela vai dizer a seguir, é forte. Diz assim: os crentes neste tempo devem ter o coração abrandado, santificado, quebrantado, não deixando de confessar em arrependimento um pecado sequer. Dizem, pastor, mas como é que isso é possível? Eu não me lembro de todos os pecados que eu fiz. Querido irmão, querido jovem, querido amigo, querida amiga, se tu amas a Deus, sabes que Deus te ama, que Deus deu o seu Filho por ti, que Jesus deixou o céu por ti. Achas que Ele te vai condenar ao fogo do inferno só porque tu não te lembraste do pecado? Ok, Ele não se lembrava, eu também não lhe lembrei, e Ele não se arrependeu, e vai para o inferno. Não é assim. Agora, será que nós temos feito a nossa parte de passar cada dia em oração, momentos solenes com Deus, tranquilos, calmos, mas a fazer uma revisão à noite do nosso dia e de manhã até do nosso caráter? Quais são as minhas tendências? Quais são os meus hábitos? O que é que agrada a Deus? O que é que não agrada a Deus? E dizer, Senhor, lembra-me.
Se há algo que eu estou a fazer que não te honra, mostra-me. Se eu estou a tirar areia para os olhos, Senhor, está escrito no Salmo 19, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Senhor, mostra-me o que é que te desagrada e perdoa-me. Perdoa todos os meus pecados. Eu confesso todos, até aqueles que eu não sei e aqueles que eu preciso saber e confessar e tomar consciência. Mostra-me. Porque o problema não é um pecado isolado, um ato pecaminoso isolado. O problema é um ato pecaminoso continuado que nós não queremos confessar. Esse é que é o problema. Porque isso afeta o nosso caráter. Mais o nosso caráter. Ok? Bom, vamos continuar. Diz: o Espírito Santo está esperando a fim de acender no coração o amor de Deus, para que o seu louvor seja pronunciado por lábios que sejam verdadeiros, altruístas, puros e honestos. Sabem o que é que acontece, não é? Quando eu vou visitar pessoas que são amigos da igreja, não são adventistas, eu digo assim, e alguns fui visitar há pouco tempo atrás, acho que já contei a alguns de vocês, fui visitar um senhor, me disse assim: eu veio para a igreja o meu sobrinho, veio para a igreja não sei quem, minha irmã, eu é que falei dos adventistas à minha família, e todos são adventistas, mas eu realmente não sou adventista. Fui à igreja muitas vezes, mas é que eu vi os adventistas dentro da igreja, mas como eu também era amigo deles fora da igreja, eu vi muita coisa que me magoou e que me desagradou. Porque eles lá dentro, só uma coisa, mas cá fora não vivem aquilo que pregam lá dentro. Quer dizer que ele não deve ser adventista por causa disso? Não. Ele não tem desculpa. Se ele conhece a mensagem, se ele sabe que a mensagem dos 3 anos é a mensagem a ser dada a toda a terra neste momento, ele deve abraçá-la e pregá-la. Mas será que nós não devíamos pôr a mão na consciência? Estamos a ser uma coisa aqui ao pé dos irmãos e outra coisa lá fora, não devíamos pôr a mão na consciência. Devíamos pôr a mão na consciência. Não é? Porque só quando o Evangelho for pronunciado por lábios que sejam verdadeiros, altruístas, puros e honestos, Ellen White, Refletindo a Cristo, página 94, só aí é que o Espírito Santo pode usar-nos para a salvação de almas. E aqui vamos nós orar pelo derramamento do Espírito Santo. Eu vou pedir ao Daniel, podes vir cá à frente, se faz favor? Levanta-te, homem, rápido, anda lá, mexe, bora. Daniel, chega aqui à frente, traz a tua Bíblia. Podes abrir já em Atos capítulo 1, verso 8. É um texto muito conhecido. Não, podes abrir já em João capítulo 14. Atos 1, verso 8, vocês conhecem todos de cor. Diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria e a Judeia, e até aos confins da terra. Nós devemos orar pelo Espírito Santo, porque se seguimos a Jesus trabalhava pelo poder do Espírito Santo. Mateus 12, verso 28 diz: se eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino de Deus. Era pelo Espírito Santo. Jesus orava todos os dias pelo derramamento do Espírito Santo sobre ele, para poder ter poder para conquistar corações para Deus. Então é pelo poder do Espírito Santo que também os cristãos trabalham, e é pelo poder do Espírito Santo que a terra inteira vai receber o Evangelho. É pelo poder do Espírito Santo que vamos testemunhar, vamos ser testemunhas. Daniel, alto e bom som, João 14, 12 a 17. Ok? Força. João 14, 12 a 17. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Ora, repare. Muita gente lê este texto e diz: Jesus promete aqui que se eu acreditar nele, vou fazer coisas ainda maiores do que ele faz. Jesus estava a falar para os discípulos como um corpo. E eu acredito que estas palavras se referem, sobretudo, à Igreja. Como Igreja, a Igreja iria, os discípulos verdadeiros de Cristo, iriam fazer coisas ainda maiores. Jesus só pôde alcançar um determinado número de pessoas no seu país, durante o seu ministério, não é? Durante a sua vida. Mas através da Igreja ele agora alcança milhões, não é? Milhões. Agora reparem uma coisa. Jesus não é invejoso nem ciumento. Jesus não é invejoso nem ciumento. E vejam, houve uma mulher que ficou curada só por tocar na orla do manto de Jesus, certo? Pedro,
A Bíblia diz que punham os paralíticos no caminho para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro tocasse nos doentes. Paulo dizia que levavam lenços e aventais que estavam em contacto com o corpo de Paulo, levavam às pessoas que tinham espíritos demoníacos e os espíritos saíam. Já viram? Não há nenhum homem, nenhum apóstolo, nenhum evangelista, ninguém que tenha feito algo mais glorioso do que Jesus fez. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. E Jesus, nas suas obras, ele testemunhou e testificou que era o Messias. Mas se tu tiveres a fé que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João tiveram, tu vais fazer milagres, irmão. Não tu, mas a graça de Deus em ti. Vocês acham que Deus só derramou o Espírito Santo aos seus primeiros apóstolos e que agora já nos ama menos e já não quer fazer tantos milagres através de nós? Ok, vamos continuar. Até o verso 17, força! E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Ok, reparem, o Espírito da Verdade. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus disse: quem crê em mim vai fazer obras ainda maiores. Como? Através do poder do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo, Jesus ia dizer logo a seguir: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E é muito interessante que Ele diz isto depois de dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. Não é? E se queremos amar a Deus, se queremos obedecer a Deus, o Espírito Santo desce sobre nós e dá-nos poder para levar almas a Jesus. Amém? O Espírito da Verdade, o Consolador, chamado para estar ao lado de Paracletos, que nos dá força e poder e coragem para testemunhar de Jesus. Amém? Coisa maravilhosa. Não somos nós que convertemos os corações, é o Espírito Santo. Podes ler João 16, versos 7 e 8, 13 e 14. Força. João 16, 7 e 8, 13 e 14. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e é justo, e também o julgamento de Deus. Irmão, vais ler isto outra vez, está bem? Desculpa lá. Não é por nada. Mas... Não precisa. Ok. Muito bem. João capítulo 16, tá? Vais ler outra vez o verso 7 e 8, e o 13 e o 14. Força, homem. Alto e bom som. Todavia... Não vou fazer de ti um pregador. Hã? Força. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quem é que convence do pecado? Quem é que diz às pessoas: tu és um pecador? Tu és uma pecadora. Assim não entras no céu. Quem é que convence? Quem é que consegue levar as pessoas a arrependerem-se dos seus pecados? Quem é? O Espírito Santo. Força. E da justiça e do juízo. Ok, agora o verso 13 e 14. Mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará em si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. O que há de vir. Ok, agora o 14. Ele me glorificará. Ele me glorificará, o Espírito Santo. Quando nós oramos por alguém, nós pedimos a Deus que o Espírito Santo deixe sobre nós e nos use para tocar essa pessoa. Pedimos a Deus que o Espírito Santo toque esse coração. E o Espírito Santo mostra-lhe que ele é um pecador e mostra-lhe que ele tem um Salvador. Só o Espírito Santo é que pode convencer uma alma. Só o Espírito Santo é que pode converter um pecador. Porque só Ele tem poder para nos mostrar Jesus Cristo e este crucificado.
e ajudar o pecador a perceber: foi por mim, e se Deus se tornou homem e morreu por mim, se Ele me ama assim, eu tenho de me arrepender daquilo que o magoou e eu tenho de me entregar completamente a Ele. Amém? Ok, amigos, agora vais procurar Lucas, capítulo 11, verso 13. E esta é a primeira condição para nós recebermos o Espírito Santo. Já vimos que o Espírito Santo é importante, é através dele que toda a terra será evangelizada. Sabemos que ele é aquele que pode fazer com que a igreja produza milagres, não a igreja, mas Deus, através da igreja, pelo poder do Espírito Santo, vai fazer coisas maravilhosas. Sabemos que é Ele que convence do pecado, só Ele pode converter um coração. Agora vamos ver como é que nós o podemos receber. Como é que podemos receber a presença do Espírito Santo? A condição é simples. A primeira condição é simples, mas temos a cumprir. Ok? Vamos lá, Lucas 11, verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Àqueles que lhe... Qual é a condição? O que é que precisamos fazer? Quantos dias é que os discípulos estiveram reunidos a pedir o Espírito Santo? Quantos dias? 10 dias no cenáculo. Quando nós fazemos uma campanha de evangelização, quantos dias é que nós passamos quietos, sem fazer mais nada, num sítio, numa sala, a orar, a pedir o derramamento do Espírito Santo? Quantos dias? Estão a ver porque é que as nossas campanhas de evangelização, que eu gosto tanto de pregar nas campanhas de evangelização. Vocês querem ver feliz? Organizem uma campanha e digam: mas estou a pregar! Mas sabem o que mais? Se continuarmos a fazer isto da maneira que temos feito. Eu tinha um professor de Teologia Prática em Colões que me disse o seguinte assim: eu já preguei em muitas campanhas de evangelização, já fui a muitas campanhas de evangelização adventistas, não sei de eu pregar, mas estive lá, e já fui a muitas campanhas de evangelização feitas por alguns irmãos nossos que não são adventistas, tipo evangélicos, batistas e coisas assim. E sabem qual é a grande diferença que eu encontro? É que eles passam muito mais tempo em oração do que nós. Nós temos os projetos, tudo muito bem organizado, as imagens, nós temos os panfletos, nós temos os vídeos, nós temos tanta coisa. Mas Deus não tem o nosso coração. Por isso, Deus quer, não pode. Porque nós precisamos de quê? Qual é a primeira condição? Pedir. Não é dizer assim: Senhor, dá-me o teu Santo Espírito. Bora, vamos fazer a campanha. Não é assim. Não é assim. Precisamos nos humilhar diante de Deus e clamar e pedir até que o Espírito Santo venha. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Não saiam da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Se nós sairmos e vamos fazer o trabalho missionário, mas não temos a certeza, não clamamos o suficiente, não pedimos o suficiente, Daniel, queres dar pessoas a Jesus? Queres ou não? Estou aqui a gastar o meu latim. Queres ou não? Sim, diz com convicção, não fazer. Queres dar pessoas a Jesus? Sim. Sim. Então, Daniel, primeira coisa é orar pelo derramamento do Espírito Santo. Pedir a Deus que derrame o seu Santo Espírito sobre nós. Amém? Amém. Vamos ler Atos 8. Isto é muito importante. Quanto tempo é que eu vou? Ok. Atos capítulo 8, versos 21 e 29. Isto ainda tem mais. Vocês querem que eu pare? Não. Paramos? Vamos dizer assim: quem quiser ir embora, pode ir embora, está bem? Está bem? Eu não fico zangado com ninguém, ok? Ok? Mas eu vou precisar de mais tempo para terminar esta parte da oração intercessória, ok? Vamos lá! Quem quiser ir embora, pode ir embora, está bom? Então vá, vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ok, lembram-se da história? Filipe e a conversão do eunuco etíope, lembram-se? Ok? O anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe ouvia os anjos. Uau, espetacular. Ok? Agora reparem. Vejam o verso 29. E
disse o Espírito a Filipe: chega e ajuda-te a esse carro. Quem é que falou com o Filipe? Quem é que falou? O Espírito Santo. Irmãos, quando nós pedimos a cada dia: Senhor, dá-me o teu Santo Espírito, dá-me o poder do Espírito Santo para eu conquistar almas para ti, é o Espírito Santo que nos vai dizer quem é a alma. Quem é a alma? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Ok? Tu podes estar no cabeleireiro e se estás a orar: Senhor, eu quero testemunhar de ti, tens ali o cabeleireiro, ou tens outras pessoas ao teu lado. E o Espírito Santo diz: dá-lhe um livro. Ou o Espírito Santo diz: fala-lhe da comida vegetariana que a tua mulher faz, que é tão boa. Qualquer coisa assim, sei lá. Ou fala-lhe dos bravadores, porque são excelentes, porque nós estudamos a Bíblia. Não é porque vamos fazer rapel. Okay? Também podemos fazer rapel. Também podemos fazer rapel. Mas deixa-me dizer uma coisa. Jovens, posso fazer uma coisa? Fazer aqui um parênteses, está bem? Fazer aqui um parênteses. Sabem que mais? Eu acho que o Espírito Santo vai vos ajudar. E vai vos dizer isto melhor do que eu consigo dizer. Mas, se eu fico mais animado com uma saída para ir fazer rapel ou canoagem, ou para ir fazer alguma coisa assim gira, que depois tenha comida no fim, bolos, se eu fico mais animado, se eu rio mais, e se eu convido mais os meus amigos, e se nós, como jovens adventistas, nós temos muito mais entusiasmo e vimos como as moscas quando é atividades dessas, e quando falamos sobre a Bíblia, quando falamos sobre o evangelismo, quando falamos sobre Jesus e alcançar almas para Jesus e abreviar a vida de Jesus, se nós não estamos entusiasmados com isso e não gostamos, será que podemos dizer que somos jovens adventistas? Podemos? Podemos dizer que somos jovens adventistas? Podemos dizer que somos cristãos adventistas do sétimo dia, que não tão bonito. Isso é só de nome. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, Daniel. O Daniel está a fazer um excelente trabalho hoje. Tem uma excelente Bíblia, Daniel. Excelente Bíblia. Gosto imenso dessa Bíblia. Gosto dessa versão. 1 Coríntios, verso 12, 7 a 11. Muito importante este texto. 1 Coríntios, verso 12, 7 a 11. Força! Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Hein? Para o que for útil. Lembrem-se dessas palavras. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 11. Força! Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo nome do mesmo Espírito e palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e mesmo Espírito opera todas estas coisas, partindo particularmente a cada um como quer. Ok, muito obrigado. Verso 11, exatamente. Pai, nós aqui neste espaço fizemos um lanche com as pessoas que são nossos utentes aqui na treinada. E estava cá a Daniela nesse dia, eu lembro, já foi a segunda vez, estava cá a Daniela, estava cá a Natal também. E a Daniela cantou aqui 2 hinos. No último lanche que nós fizemos, ela cantou 2 hinos. Ela tem o dom de cantar, não acham? Tem o dom, não tem? Claro que tem. E estavam cá estas pessoas todas, estavam cerca de 30, 40 pessoas, e as pessoas gostaram imenso. Tocou-lhes o coração. Louvado seja Deus. A manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Agora, não digam a ninguém que eu disse isto, está bem? Mas se nós oramos de manhã, ensaiamos durante a semana inteira, e oramos de manhã, vamos cantar um hino no sábado de manhã, porque nós queremos que vejam que nós temos uma linda voz e cantamos melhor do que A, B e C. Acham que é o Espírito Santo que nos está a usar e a usar os nossos dons? Irmãos, por favor. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Há uma pessoa a morrer ao nosso lado, a morrer de fome. E nós dizemos: vou-te cantar um hino, irmão. Olha, a manifestação do Espírito nesse momento vai te colocar no coração, dar-lhe alguma coisa para comer, senão ele morre, não é? Temos de estar dispostos.
a perguntar o que o apóstolo Paulo perguntou. A primeira pergunta que ele fez a Jesus, quando viu Jesus Cristo, não é? Ainda estava no chão. Mas a primeira pergunta, que oração maravilhosa. Senhor, que queres que eu faça? E o Espírito Santo vai te dirigir. Amém? Amém. Sim? Amém? Amém. Querem fazer um intervalo ou continuam até ao fim? O que é que vocês acham? Querem respirar? Um bocadinho? Continuo? Continuo? A sério? Pode sentar, então. Ok, ele já estava a transpirar, é aqui. A Bíblia até ficou a transpirar. Ok, Daniel, isto não é nada mal, vir aqui à frente. Tem jeito. Ok. Repare, diz assim: o Espírito Santo apenas virá para todos aqueles que estão a pedir incessantemente pelo pão da vida para dar aos seus vizinhos. Qual é o princípio aqui? O Espírito Santo vem quando? Quando nós pedimos para nós, para que toda a gente veja que eu sou um bom pregador. Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Senhor, para que a tua palavra vá a toda a terra e para que almas venham aos teus pés. Derrama o teu Santo Espírito sobre mim e sobre o outro pastor e o outro, e que todos sejam cheios do teu Santo Espírito. Não quero ser só eu quero que cada vez venham mais pessoas cheias do Espírito Santo pregar para que Jesus possa vir muito em breve. Amém? Amém. Quinto princípio: orar com fervor e com seriedade. Eu vou resumir um pouco esta parte, ok? Porque eu sei que vocês já estão a ficar um bocado cansados, mas anotem as passagens e vejam em vossas casas. Jesus, quando no jardim do Getsémani foram colocados os nossos pecados sobre ele, o que é que Jesus fez? Se vocês lerem em Lucas capítulo 22, diz: estando em agonia, orava com mais intensidade. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que escorriam até ao chão. Por ti, Jesus orou com esta intensidade. Quando os anjos do inimigo estavam a aglomerar à volta de Jesus, quando o Pai estava a retirar os raios de luz da sua presença, da sua face, quando o Filho sentiu pela primeira vez em toda a eternidade o Pai a voltar-lhe o rosto, quando por amor a ti a própria divindade sofreu uma dor que nós nunca vamos compreender, Jesus orou mais intensamente, lutou mais intensamente, o seu suor tornou-se sangue para te salvar. Como é que tu vais orar pela pessoa que tu queres levar a Jesus? Será que é com orações frias, formais? Meu querido amigo, estamos num grande conflito. Repare, ela vai diz: orai com maior fervor pela compreensão dos tempos em que vivemos e por mais ampla concepção do seu propósito e por crescente eficiência na salvação de almas. Repare, nós devemos orar cada vez com mais fervor para que Deus nos ensine a salvar almas. À medida que o tempo se aproxima, à medida que nós percebemos os sinais do tempo do fim, nós precisamos dizer: Senhor, mostra-me como é que eu posso salvar as almas. Quando oramos por uma pessoa, quando nós vemos que o diabo está a tentar afastá-la de Cristo, nós devemos orar com mais intensidade: Senhor, por favor, eu vejo que o diabo está a querer afastá-la de Ti, não deixes! Quando eu batizei a primeira pessoa, chamada Rita, no Alentejo, quando eu comecei a dar estudos bíblicos, ela começou a ter acidentes. A família dela começou a dizer: estás maluca? O que é isso? Agora deixaste de beber, deixaste de fumar, deixaste de ir às discotecas. Tu estás doida da cabeça? O diabo começou a tentá-la, queria agarrá-la, não a queria deixar ir. A irmã dela começou a ter pesadelos com pessoas mortas que apareciam e que lhe falavam sobre a Rita, porque a Rita estava envolvida no Reiki quando eu a conheci, e aquilo é terrível. O inimigo não queria que as correntes fossem quebradas. Eu orava por ela dia e noite, ia a conduzir, orava: Senhor, afasta Satanás dela. Porque, deixa-me dizer-te uma coisa, amigo. Se tu já sabias que o diabo te odeia, ótimo, porque realmente o diabo odeia-te. Porque quando tu decidiste seguir a Jesus, ele começou a odiar que tu és um inimigo para ele. Para Satanás, tu és um mal a bater. Mas vou-te dizer mais uma coisa: se tu decidires fazer o que Jesus fez, ou seguir o exemplo de Jesus, e
decidimos usar os dons que Deus teve para salvar almas, o diabo vai enviar mais e mais anjos para te destruir. E tu precisas estar mais e mais agarrado ao poder de Deus, para que mais e mais anjos venham do mundo da luz. Quando Daniel orou, Deus enviou o seu anjo mais poderoso, Gabriel. Nós sabemos, pela Bíblia, Gabriel que assiste diante de Deus. Com certeza, aquele que ocupou o lugar de Lúcifer. O anjo mais poderoso do céu. Mesmo assim não conseguiu vencer Satanás. Leiam Daniel capítulo 10. Nós vamos falar sobre isso também num dos próximos sábados. Nem Gabriel conseguiu vencer Satanás. Mas Deus enviou Miguel. Aquele que é como Deus, Jesus. Precisa estar agarrado a Jesus. E a perceber o grande conflito no qual estás envolvido. Nestas passagens que vocês têm aqui, vocês vão ver o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 1 a 3, dizer quão grande combate eu tenho pelas igrejas, ok? E Deus envia, em resposta às nossas orações, anjos da luz. Hebreus 1,14. Não são eles todos espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja, diz Ellen White, falar de religião de maneira casual, orar sem fome de alma e fé viva, de nada vale. De nada vale. Outra, para levar almas a Jesus é necessário um conhecimento da natureza humana e um estudo da mente humana. Muita reflexão cuidadosa e oração fervorosa são requeridas para se saber como abordar homens e mulheres acerca do grande tema da verdade. Vou passar muito rápido, ok? Estamos a chegar à reta final. Precisamos de orar em pequenos grupos. Jesus gostava de orar a sós, mas Jesus também gostava de orar acompanhado. Ele enviou os seus discípulos 2 a 2. Ele disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E esse contexto de Mateus 18 é quando estamos a falar sobre alcançar pessoas que estão afastadas, ok? E Eclesiastes diz-nos que é melhor serem 2 do que 1, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. E em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estavam a orar e a cantar à meia-noite. E por esse testemunho de 2 que se uniram, um grupo de 2 que se uniu para louvar a Deus, mesmo com as costas a sangrar, Deus converteu o carcereiro de Filipos e toda a sua família. Solicitem a oração pelas almas. Por quem vocês trabalham. Apresentem-nas diante da igreja como motivo de súplicas. Isso é exatamente o que a igreja necessita. Ter as suas mentes chamadas das suas pequenas e insignificantes dificuldades para sentir um grande fardo, um interesse pessoal por uma alma que está prestes a perecer. Eu vou passar muito rápido e depois, se vocês quiserem, eu envio-vos esta apresentação, ok? Por que razão não sentem os crentes preocupação mais profunda, mais fervorosa pelos que estão afastados de Cristo? Porque não se reúnem 2 ou 3 para interceder com Deus pela salvação de alguma pessoa especial e ainda mais outra? Ok, a Bíblia e os livros de profecia dizem-nos que através da oração em união há um poder maior que é libertar. Agora, eu vou dizer-vos apenas o último ponto, é este, é o 7º, é o último ponto. Não vos vou mostrar tudo o que eu vos queria mostrar, mas peçam uma apresentação, ok? E eu envio, está bem? Eu envio. Isto levou-me horas e horas a fazer, mas eu dou tudo de mão beijada se vocês me prometerem que não vão desistir. Que não vão desistir. O maior segredo do êxito na salvação das almas é não desistir. Tu oras um dia e a pessoa não se converte, ficas animado, oras 2 dias, ficas animado, oras 3 dias, ficas animado. Oras um mês e a pessoa não há sinais, ficas animado. Tens 2 meses, parece nada, ficas animado. Querido amigo, Jesus não desistiu. Às vezes criticava, havia pessoas que rejeitavam a sua mensagem, não o reconheciam, perseguiam-no, mas ele mantinha-se firme, como uma rocha, inabalável. Porque ele amava-te, foi até ao fim, foi até à cruz. Não podes desistir.
de salvar almas para Cristo. Não podes desistir daquela alma ou daquelas almas que Deus colocar no teu coração. Não podes desistir. Não podes deixar de orar. Precisas orar por elas cada dia. Há muitos anos atrás, eu tinha um projeto de evangelismo que eu queria fazer e alguns irmãos não estavam de acordo. E impediram-me de o fazer e disseram-me, não foi por estas palavras, mas disseram mais ou menos assim: tu queres ser uma estrela. E não é essa estrela que deve aparecer. Sabem o que mais? É verdade, quem deve aparecer é Jesus. Ele é que é a estrela que deve aparecer. Mas eu pensei sobre isto, eu orei, e todos os dias eu oro. Eu vou-vos mostrar agora a seguir um dos versos bíblicos que é um dos meus preferidos e o que eu quase todos os dias, não há dia que passe que eu não pense neste verso bíblico. E eu confesso diante de vocês, eu quero ser uma estrela. Quero ser uma estrela exatamente destas estrelas que fala este verso da Bíblia. E se Deus não fizer nenhuma estrela destas, então a minha vida não vale para nada. Diz Daniel, capítulo 12, verso 3: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Eu não pude fazer aquele projeto, mas eu não desisti. E não vou desistir. Não vou desistir. Porque, seja pregar para uma multidão, seja dar um estudo bíblico a uma pessoa que esteja num lar, ou uma criancinha, seja o que for que Deus vos dê a oportunidade de fazer, não desistam. Vão até ao fim. E não desistam. Porque ela não é que tem uma expressão que gosto muito disto: fazei o que podeis e Deus aumentará a vossa habilidade. Faz o que podes, mas não desistas de fazer isso. Não desistas. Vai em frente, não desistas. Não desistas de ganhar e de conquistar aquela alma que Deus colocar no teu coração. Amém? Amém. Vocês vão receber alguns papelinhos. É muito simples. Vocês até podem nem usar este papel. É um papel muito simples, é apenas para vos dar a ideia. Com o tema desta sessão, orei por ti. E eu quero vos pedir que nós possamos assumir juntos, porque eu também quero assumir convosco, o compromisso de orar por pelo menos 4 almas e não desistir. Ok? Não desistir. O Toninho vai-vos distribuir, e mais algumas pessoas vão-vos distribuir estes papéis. Eu vou-vos pedir que vocês levem este papel para casa e que esta noite ou amanhã de manhã, com Deus em oração, vocês podem até escrever no vosso imensário, na vossa meditação, na contracapa da vossa Bíblia, 4 nomes. Peçam a Deus que vos mostre quem são os nomes. Orem, peçam ao Senhor, digam assim: Senhor, eu quero orar pelo menos por 4 pessoas. Se forem 3, não estão a pecar, ok? Mas lembram-se daquilo que ela mais orava, dizer: Senhor, dá-me almas se não eu morro. Dá-me almas se não eu morro. Pelo menos 4, se forem mais não há problema. Mas há pessoas que vocês orem todos os dias. Não façam uma lista muito grande. Vocês não podem salvar o mundo inteiro. Mas se Deus, através de vocês, salvar 1 alma, 2 almas, 3 almas, 4 almas, por toda a eternidade, vocês vão poder chegar ao pé de uma pessoa que vai estar lá a orar e a louvar a Deus no céu. E vocês vão dizer: eu orei por ti. E a pessoa vai lhe dizer: tu oraste por mim e tu deste-me estudos bíblicos, ou tu deste-me um livro, tu deste-me Jesus e Jesus trouxe-me para aqui. Amigos, ouçam, não há uma alegria maior do que esta. Não há uma alegria maior do que esta. Esta é a alegria de Cristo. A alegria de ter almas salvas pelo seu sacrifício. E se vocês estiverem dispostos todos os dias a orar com intensidade por estas almas, quem sabe um dia no céu vocês vão ter surpresas. Amém. Porque tu vais dizer a um: olha, eu orei por ti. E ele vai dizer: eu orei por ela. E ele orou por aquilo. E quem sabe uma multidão de pessoas vai lá estar, porque vocês oraram. Porque lutaram com Deus. Porque intercederam. Eu quero ser um intercessor. O que é que Jesus está a fazer no céu por nós neste momento? O que é que Ele está a fazer? Se nós seguimos a Jesus, temos de ser intercessores. Vamos levantar-nos
Quem deseja ser um intercessor, ore comigo neste momento. Eu vou orar por vocês